Meus queridos irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Quero aqui agradecermos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui para louvarmos a Deus por este momento tão especial. Estamos aqui, agradecemos a Deus por este momento gratificante que Deus nos tem concedido, por esta oportunidade. Louvo a Deus pelas vossas vidas, que o Senhor continue abençoando a cada querido irmão, a cada querida irmã. Deus abençoe os nossos queridos pastores, nosso irmão pastor Djalma, Deus abençoe a cada pastor, nossos presbíteros. O Senhor continue abençoando nossos amados irmãos. Deus continue abençoando a igreja do Senhor. Somos gratos a Deus por este privilégio de estarmos aqui para louvarmos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É por isso que a gente não possamos cansarmos de estarmos fazendo a vontade do Senhor. Eu agradeço a Deus por este momento especial que a gente temos, que é o momento da reflexão da palavra de Deus. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, tem nos preparado, tem nos ajudado, por este momento tão especial de estarmos fazendo, este momento de estarmos louvando a Deus, de estarmos com esta oportunidade. A gente muitas vezes passamos por situações, passamos por momentos difíceis, mas o Senhor, Ele abre porta. Alguém possa fechar, alguém possa impedir de a gente agradecermos a Deus, mas Deus, quando Ele faz a obra, ninguém impede de que possamos fazermos o seu querer. Quero apenas aproveitarmos esta oportunidade e convidarmos aos amados irmãos que nos tem dado este privilégio de estarmos neste momento especial, que é o momento da reflexão da palavra de Deus. Quero trazermos para a meditação dos amados irmãos um texto bíblico para estarmos a meditarmos neste momento tão especial que o Senhor nos tem dado em nossas vidas. Quero trazermos o versículo para a nossa meditação, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 35, para a nossa reflexão da palavra de Deus. Vamos estarmos lendo com todos, amados irmãos, o versículo que está escrito, que diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava sentado junto do caminho, meditando, e ouviu passar a multidão e perguntou: Quem era aquele? E disseram que era Jesus de Nazaré que passava. Então, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o que passando, respondeu para ele se calasse. Mas ele clamava ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que trouxesse e disse-lhe: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus respondeu e disse-me: Vai, a tua fé te salvou. E logo seguindo, glorificando a Deus, dando ao povo louvores, e dava louvores. Meus amados irmãos, somos agradecidos a Deus por este texto tão especial para as nossas vidas, que é o livro de Lucas, onde registra a importância a insistência de buscar ao Senhor. Nós observamos que este homem, pelas circunstâncias que vivenciava em sua vida, nós observamos que ele passou por momentos difíceis, momentos de rejeições, momento que ele vivenciava a sua dificuldade diante destas situações. E nós possamos observarmos que quando a Bíblia registra esta oportunidade de um homem que estava em uma deficiência
quando possamos observar as Escrituras Sagradas, vemos que a Bíblia registra que este homem que estava cego, que estava em uma situação caótica, e vemos que ele trazendo as suas dificuldades diante de suas limitações. E vemos que a lei proibia de estar diante da sociedade. Mas possamos observarmos que este homem, por estar na porta da cidade chamada Jericó, nós observamos que ele estava passando em umas situações difíceis de sua vida, e vemos que quando a Bíblia registra que este homem, em uma situação caótica, em uma situação que ele lhe apresentava diante da, mas ele perseverava, ele esperou diante das circunstâncias que estava sendo humilhado, passando por situações difíceis diante das circunstâncias. E nós observamos que isto trouxe para ele uma situação caótica, uma situação que ele não poderia estar diante da sociedade. Mas a circunstância levou a este momento que a levarmos um ser humano nos pedindo esmola. E nós observamos que isto é constantemente passa por este vamos que ele todos os dias lhe que ele precisava diante das suas situações. E nós observamos que isto já é de costume até a época que nós estamos a vivenciarmos. Pessoas que durante as situações que ele vivencia, uma situação caótica, leva a circunstância ao ser humano não porque quer, mas por causa de que ele obriga a lhe pedir esmola para sobrevivermos. E nós observamos que a lei judaica era tão rígida diante destas situações, diante deste homem, e não só deste homem, qualquer pessoa que tivesse alguma deficiência em seu corpo, em uma deficiência física, era rejeitado, era abandonado, era esquecido por causa das condições. Porque nós observamos que as pessoas se achavam melhor por não ter nenhuma deficiência, mas a Bíblia era caro e estava destituído da glória de Deus. Para Deus, mesmo que aquela pessoa fosse uma pessoa perfeita, uma pessoa que tivesse imperfeições em seu corpo e não tivesse nenhuma deficiência em qualquer seu membro físico, ele se achava que era mais porque poderia trabalhar, poderia ter uma família. Mas nós observamos para Deus, era a mesma situações quando nós observamos que Paulo, descrevendo a sua carta, trazendo uma reflexão muito importante para a nossa vida, que possamos aprendermos com Paulo, que todos pecaram, não todos estavam sãos, mas todos estavam destituídos da glória de Deus. E quando possamos observarmos este texto, quando Paulo, ele referindo diante destas situações do pecado do homem, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós observamos que esse texto, quando Lucas descrevendo este homem de uma situação caótica, estava sendo desprezado por causa das suas deficiências, de que tantas coisas que ele poderia ter, mas a sua fé foi a ferramenta mais principal diante desta circunstância que ele estava a passar. E nós possamos observarmos que todos que passavam ali, eles estendiam as mãos para pedir esmola,
para sobreviver. Mas dessa vez foi diferente. A Bíblia nos mostra que Jesus estava indo para a cidade de Jericó. E este homem que foi colocado ali, mas ele estava ali diante destas situações do desprezíveis, quantas pessoas são desprezadas por muitas vezes a sua deficiência, por causa das suas necessidades, são muitas vezes humilhadas, são muitas vezes pisadas, mas Jesus, ele se importa com você. Jesus, ele se importa com as tuas necessidades. E nós observamos que este homem que estava ali, aquela multidão se aproxima perto de Jesus Cristo, se aproxima daquela cidade. E a Bíblia nos mostra que aquele homem pergunta ao seu companheiro: quem é este que está passando por aqui? E alguém diz: foi Jesus de Nazaré que está passando por aqui. E nós observamos que quando Jesus se aproxima, aquele homem não importou que situação deparia. E aquele homem não se importou qual é a situação, a circunstância que sobreviveria sobre ele, porque ele não tinha esse direito de chamar Jesus. Ele não tinha direito de importunar a ninguém por causa das suas necessidades. As pessoas não tinham culpa por ele não ter nascido desta maneira, mas ele está ali apenas estendendo as suas mãos para pedir. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Quem sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, você se acha tão pecadora, tão difícil de querer, muitas vezes, e achar que vai importunar a Jesus. Você talvez acha que Jesus não vai lhe escutar, Ele não vai parar para você. Mas eu quero te dizer neste momento, clame a Jesus. Aleluia. Estufe seu peito e comece agora a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai parar para você. Jesus, ele não é o culpado. Jesus, ele não é aquela pessoa que tem que marcar reunião. Para alguém falar com alguma pessoa importante, tem que marcar reunião, tem que marcar alguma audiência. Para Jesus não precisa marcar nenhuma audiência. Você tem os seus dois joelhos, você tem este momento tão especial de poder clamar a Ele, ainda que a sua deficiência de pecado, a sua deficiência pecaminosa, ainda que se você se acha tão pecador, mas Deus, Ele ouve as tuas orações. Ele para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua necessidade. Que alguém dizer que Deus não se importa com você, mas Deus, Ele se importa com você. Vemos isso no texto, quando aquele homem estava desprezado, estava em uma situação caótica. As pessoas olhavam para ele, debochavam, as pessoas desprezavam, mas Jesus, Ele parou. Aleluia. Jesus, Ele parou. Não importa o que as pessoas vão falar de você, não importa o que as pessoas vão dizer de você. Ele peça perdão dos seus pecados, peça perdão das suas consequências. Ele vai ouvir, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar ânimo. Estava pronto para estar em uma situação difícil. Ele foi até Jesus e começou a abençoar. Irmã, não desista de orar pela tua família. Não desista
basta orar pelo teu Deus. Ele não se cansa de ouvir as nossas, de estar todos os dias ouvindo os nossos clamores. Ele sempre está atento às nossas clamor, às nossas necessidades. Existir, porque parece que Ele não está se importando, parece que Deus nunca vai escutar as nossas orações, mas tudo tem o seu tempo determinado para Deus, para o propósito. Uma situação tão difícil em sua vida, mas determinado, passe em sua vida, fim disso tudo, sua bandeira de vida, porque isso é uma experiência contigo. Deus quer ter uma experiência conosco, que o Senhor nos possa estará perto, resista, mas faça como este cego, o cego de Jericó. Ele estava ali, aleluia, todos os dias naquele caminho, mas quando Jesus se aproximou, aleluia, ele não perdeu a oportunidade. Não perda a oportunidade. Continue em frente, continue buscando, continue orando, continue dizendo, aleluia, querer do seu Pai, do seu Deus. Deixa as pessoas muitas vezes querer, muitas vezes se machucar, dizer que você está ficando maluco, mas vá buscar a presença de Deus. O Senhor é fiel para nos ajudar, e que Deus os abençoe. Agradeça a Deus pelas vossas orações, agradeça a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a igreja, que o Senhor continue abençoando os seus filhos. Estamos agradecidos a Deus. Queremos cada dia mais e mais estarmos adorando ao Senhor, fazendo esta obra, fazendo esta vontade, porque sabemos que a necessidade, alguém precisa de uma palavra, alguém precisa, aleluia, de escutar a mensagem da cruz. E que Deus os abençoe. Amém.